Boa noite, povo! Olha só, hoje nós temos aula de Comunicação e Linguagem 2, é a nossa nota de aula número 5, que eu já postei para vocês aí no grupo. Eu tô mandando uma nota de aula, tá? Tô mandando os slides para vocês acompanharem esse vídeo. Tô mandando um texto complementar que a gente vai precisar para fazer a nossa atividade de hoje. E tô mandando também a folhinha de preenchimento da nossa atividade. Lembrando que na terça-feira nós tivemos aula de projeto integrador. E essa aula de projeto integrador, ela foi bacana para começar a construção final dos nossos resultados de discussão do projeto. E essa aula de hoje de comunicação e linguagem, ela vai tratar de técnicas jurídicas de comunicação e interpretação de textos jurídicos, tá ok? Então acompanhem pelos slides para ficar mais fácil, porque ela não é uma aula muito visual. E como eu não tenho quadro atrás de mim, para vocês irem fazendo as anotações e nem slides, eu sugiro que vocês coloquem esse vídeo para ver no celular e no computador, no tablet, acompanhem junto com os slides e façam as suas anotações para facilitar o entendimento da aula de hoje, que ela é muito importante para a construção e elaboração de projetos e de artigos científicos que vocês precisam muito no direito, certo? Para começar a aula de hoje, eu começo falando da importância da leitura. A gente faz leitura de muitas letras legais, a gente faz leitura de muitos textos técnicos da área jurídica, documentos oficiais e também não oficiais. A gente faz leitura nas nossas próprias redes sociais, a gente faz leituras em artigos científicos, em livros de doutrinadores conhecidos de determinada área que a gente se identifica do direito, e também de notícias jornalísticas que podem sair da televisão, do rádio e também das redes sociais. Lembrando que não é porque a gente tem acesso a essa leitura que significa que a gente teve uma compreensão textual adequada. Portanto, a aula de hoje é muito importante. De um lado, a gente tem notícias que são muito complexas e a gente não tem um entendimento 100% da notícia. Então, para isso, é interessante que a gente faça leituras complementares. Por isso, a justificativa do envio de um texto complementar à nota de aula de hoje. E também a gente pode ter acesso a uma notícia que a gente já tenha ouvido falar ou já tenha estudado antes e haja um perfeito entendimento daquela notícia jurídica. Existem também palavras jurídicas que a gente não interpreta de maneira adequada pelo simples fato da gente não saber o que elas significam. Por isso a importância de você ter um dicionário de palavras jurídicas, até para ter sinônimos para escrever na sua peça, seja ela petição, seja ela contestação, seja ela um agravo ou até mesmo um artigo científico ou projeto, como nós estamos falando aqui na disciplina de projeto integrador e na disciplina de comunicação e linguagem. Superadas essas questões introdutórias, a gente tem que o nosso texto, ele pode se apresentar de maneira verbal, de maneira não verbal ou de maneira mista. O texto verbal é aquele texto convencional que eu coloco para vocês, como é o caso da nota de aula. A nota de aula ela é 100% textual, portanto, ela é 100% verbal. A gente tem também textos não verbais, que são imagens. Quando a gente diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, o que a gente entende, qual a percepção que a gente tem em relação àquela imagem. No caso do pessoal que trabalha na esfera penal, que tem acesso às fotos de perícia de um crime, aquilo ali já vai valer como instrumento probatório e também instrumento de análise do caso durante o inquérito policial. Não só dessa forma, mas a gente tem certos tipos textuais que se apresentam em caráter misto, tá? Geralmente um meme que é colocado numa rede social, ou uma notícia, ou uma propaganda, uma tirinha de jornal, uma charge, é um texto que é considerado de linguagem mista. Nos slides de hoje, eu coloquei uma tirinha da Mafalda, que é uma menina revolucionária política que mora na Argentina, e essa menininha, ela faz muitos questionamentos para o pai e para a mãe dela. Aqui nesse questionamento, ela está fazendo esse questionamento na sala de aula dela e está falando sobre o termo política, o que as pessoas entendem sobre política. E aqui ela fala, tomara que a professora não fale aquela palavra que começa com a letra P. Se ela falar aquele palavrão, a sala de aula em toda vai ficar empolvorosa. E aí o amiguinho dela fala, política.
Aí ela, você falou mesmo, então a partir de agora não tem mais condição de diálogo em sala de aula. Note que as imagens, elas falam sozinhas, nessa parte de modalidade mista, e também o texto é muito importante como estratégia de complementaridade a essa forma de linguagem textual. Lembrando que um texto, ele não pode ser feito, um texto jurídico, ele não pode ser feito com palavras soltas. O texto jurídico, ele tem que ter conexão, diálogo jurídico de fontes, ou seja, você tem que se ater a inúmeros doutrinadores que têm referência no assunto, e também ele faz parte de uma construção mais complexa de linguagem textual. Um detalhe interessante é que o texto jurídico, ele tem, assim como todo texto, inúmeras partes que se complementam, que a gente chama de textualidade. Essa textualidade é que ele contém início, meio e fim. Vamos dar um exemplo de uma petição inicial. Na petição inicial, a gente tem a parte que trata dos fatos do ocorrido jurídico, a gente tem a parte que trata do direito que a pessoa tem perante aqueles fatos que ocorreram, e a gente tem a parte final, que é a parte dos pedidos. O que é que você está solicitando ao juiz a partir daqueles fatos e do direito que o seu cliente tem. Então, isso é uma forma de elemento textual totalmente complementar, que possui textualidade, portanto, começo, meio e fim. A petição inicial, ela tem textualidade. Não só isso, a gente precisa aprender a analisar o entorno do texto. Isso é muito importante. Dentro do entorno do texto, a gente vai encontrar certas notícias que estão implícitas e explícitas. O detalhe importante é que você evite partes soltas do texto, porque num determinado momento, quem está escrevendo aquele texto pode colocar uma doutrina majoritária e uma doutrina minoritária, e mais na frente ele vai contrapor as duas doutrinas para chegar até uma síntese textual. E se você ler apenas uma parte, você vai ficar com a compreensão equivocada daquele texto jurídico. Se você acha um texto jurídico muito complexo, a dica mais importante aqui é que você leia parágrafo a parágrafo e tente resumir com as suas próprias palavras o que você entendeu de cada passagem textual, sempre seguindo a cronologia do texto. Outro detalhe importante é que o texto jurídico, ele sempre procura ter um melhor sentido, porque você não vai escrever aquele texto apenas para você ou para as pessoas que fazem parte do ambiente jurídico. Você vai escrever também aquele texto para pessoas leigas. Então, a gente precisa de 3 elementos essenciais, que são os operadores argumentativos, por isso que eu bato tanto na tecla da argumentação e da fundamentação jurídica. A gente vai ter os pressupostos e também os subentendidos textuais. Isso é importante para a construção e para a elaboração de inúmeras formas de acesso à justiça. Se você vai fazer um remédio constitucional como um habeas corpus, por mais que ele possa ser feito num papel de pão, você precisa seguir esses 3 elementos. Você tem que ter operadores argumentativos, você tem que ter pressupostos eficientes e você tem que ter subentendidos eficientes. O mais interessante dessa noção é que os operadores argumentativos, geralmente, eles funcionam a partir de partículas textuais como advérbios, conjunções, preposições e palavras denotativas. Esses operadores argumentativos, eles vão introduzir o nosso texto e, sem eles, a clareza textual ela fica comprometida. Eu coloquei um exemplo aqui no slide, um exemplo de direito internacional. Além do tráfico de drogas e armas, o tráfico de pessoas é um dos mais chocantes ao redor do mundo. Note que a locução prepositiva, aqui ela indica acréscimo de informações ao seu texto e reforça a sua argumentação jurídica. Então, preste atenção nos exemplos, porque os exemplos eles podem ser perfeitamente aplicáveis aos projetos integradores de vocês e podem ser perfeitamente aplicáveis a rotinas jurídicas que vocês vão construir. Vocês vão no futuro eu vou preferir atuar na área penal, na área empresarial, na área de direitos humanos, e a forma textual é a mesma, só vai mudar o contexto textual. Então, é importante que a gente saiba disso para ter uma maneira de escrever mais adequada.
Lembrando que esses operadores argumentativos de textos jurídicos, eles vão introduzir argumentos que podem se comportar de diversas formas. Existem argumentos que eles são somatórios a outros argumentos. Existem argumentos que são de oposição a determinados argumentos. Existem argumentos que são de alternância ou excludência. Você pode ter um excludente de ilicitude de um caso penal. Existem argumentos que trazem conclusões e consequências. Você pode colocar a letra da lei e dizer que consequência isso terá para a vida da pessoa que praticou aquele determinado fato jurídico. Outro detalhe é a ideia de explicação de causa e efeito. Por conta de uma determinada questão, fulano foi processado. Então, que questão é essa? Qual é o instrumento meio para que se chegasse ao instrumento fim, que é o processo em si? A gente tem também a ideia de comparação ou analogia, que é muito utilizada no direito. Quando a gente encontra uma lacuna dentro da nossa legislação, quando a nossa legislação não é suficiente, a gente vai tentar por analogia, isso pode ser feito até por meio de um transplante legal, de uma norma externa, que passe a ter validade aqui dentro do nosso ordenamento jurídico. Um detalhe importante é que a gente tem ideia também de conformidade, conforme o doutrinador tal, o conceito de determinada ação é esse. Então, a gente tem inúmeros operadores argumentativos de textos jurídicos. A gente tem ideia de tempo, quando foi a incidência do crime, qual era a norma que estava instaurada naquele período. Se a norma atual ela é melhor para o réu do que a anterior, vai prevalecer a atual. Outro detalhe, ideia de finalidade, com o intuito, né, de chegar a esse denominador comum. A pessoa buscou o acesso à justiça para garantir os seus direitos. A gente tem ideia também de prioridade, ideia de desfecho, ideia de retificação, de contraposição e de golpe final, que é o nosso argumento contrário a uma determinada pessoa. Isso acontece geralmente quando a gente está fazendo, por exemplo, uma peça chamada de contestação, que é a nossa forma de contestar a petição inicial, que é o instrumento inicial que dá origem ao processo jurídico. Um detalhe importante é que depois desses argumentos a gente tem os pressupostos e também os subentendidos. Nos pressupostos a gente tem informações implícitas, ou seja, informações que elas podem ser facilmente percebidas ou não, e essas informações carregam instrumentos implícitos dentro do texto. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês é um exemplo de acesso à justiça. Eu coloquei exatamente, depois que procurei a Defensoria Pública, o meu problema foi resolvido. Qual é o pressuposto dessa questão? O pressuposto, o que é que está implícito nessa questão? É que antes a pessoa tinha um problema jurídico, mas depois que ela procurou a Defensoria, o problema dela foi resolvido. Então, observem que inúmeros textos jurídicos possuem também a incidência desses pressupostos. Existem alguns marcadores de pressupostos, tá? Que vocês vão encontrar. A gente tem marcadores de pressupostos, adjetivos, numerais, advérbios, palavras denotativas. A gente tem formas verbais que são eminentemente pressupostas. A gente tem pontos de vista, a gente tem orações adjetivas e tem também algumas conjunções e preposições. Eu coloquei para vocês isso aí no quadrinho, resumindo, e eu vou dar um exemplo aqui de pressupostos que aparecem a partir de adjetivos e numerais. Vou dar um exemplo aqui de um furto, um exemplo penal. A loja central foi vítima de novos furtos. Qual é o pressuposto que fica subentendido aqui? O pressuposto que fica subentendido é que a loja ela já havia sido furtada várias vezes antes. Ela foi vítima de novos furtos. Então, todas essas entrelinhas textuais, seja você que está trabalhando na área penal, seja você que está trabalhando na área constitucional, na área civil, na área empresarial, na área internacional, você precisa estar atento a esses pressupostos, porque são formas textuais que podem mudar completamente uma sentença do juiz, por exemplo, tá? Depois dos marcadores de pressupostos, a gente tem a incidência dos subentendidos. E aí os subentendidos são perigosos, principalmente na seara jurídica. Por quê? Porque eles também, assim como os pressupostos, são mensagens implícitas
Mas existe um agravante, eles são deduzidos subjetivamente. Então, o que é subjetivo é individual, é moral, é ético. Então, o que é moral para mim pode não ser moral para você. E como decidir de forma justa, como decidir de forma isonômica, como decidir de forma equânime numa situação em que você está baseando o seu texto legal no subentendido, naquilo que você entendeu. Então, note-se que quando o texto parte de subentendidos, é aquela coisa de eu acho que entendi isso, eu acho que vi aquilo. Geralmente, não há eficiência jurídica em textos que são baseados em subentendidos. O exemplo que eu coloquei aqui foi um exemplo que ele não é jurídico, mas é um exemplo para ficar muito claro na cabeça da gente. Aqui eu coloquei, você tem fogo? Fica subentendido que por trás dessa pergunta existe a afirmação, acenda-me um cigarro, por favor. Existem inúmeras questões jurídicas que são baseadas em subentendidos, que a gente chama de teoria da conspiração. Então, não é interessante que a gente adote subentendidos para os nossos textos jurídicos. A gente pode adotar pressupostos e pode adotar argumentos, mas subentendidos é interessante que a gente evite. Um detalhe bastante legal para a gente se ater é um detalhe que cai geralmente de 80% a 90% de prova de concurso jurídico, é a questão de compreensão e interpretação de texto por meio de tipologia textual. E aí a gente está falando de 5 tipos de textos específicos, que são os que mais caem. Mas desses 5, existe um que quem trabalha como operador do direito não pode deixar de saber, que é o tipo textual dissertativo, explicativo e argumentativo, que é o que eu vou bater mais na nota de aula e é o que eu vou bater mais aqui nessa videoaula. A tipologia textual, ela nada mais é do que a maneira como o texto se apresenta e se organiza, certo? Essa tipologia textual, ela dá características essenciais ao texto. Vamos dar um exemplo disso. No texto narrativo, geralmente você vai encontrar um fato. Esse fato ele vai ser temporal, ele vai ter um espaço específico, ele vai ter um lugar, um determinado personagem, um enredo e um conflito. O que seria um texto narrativo? O texto narrativo seria os fatos de uma petição inicial, certo? Por quê? Porque você tem todas essas características. Aqui eu coloquei um exemplo de um conto de um autor muito conhecido, que é o Lima Barreto. O Lima Barreto é um constitucionalista muito antigo da nossa história constitucional. E aqui eu coloquei um texto. Precisava-se de professor de língua javanesa para cartas. Ora, cá comigo. Está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes, se eu caprichasse 4 palavras e apresentar-me. Um detalhe importante, aqui ele está gravitando a órbita de toda uma narrativa fática baseada nesses elementos de fato, tempo, lugar, personagem, espaço, enredo e conflito. Lembre que texto narrativo tem que ser aplicado nos fatos de uma petição inicial. Um detalhe também interessante, existe um tipo textual que é chamado de descritivo. O tipo textual descritivo, geralmente, ele é encontrado quando se retrata um local, uma pessoa, um determinado animal, um pensamento, um sentimento, um objeto, um movimento. Isso é encontrado nas propagandas. Hoje, como todas as pessoas que operam no direito possuem redes sociais, a maioria delas, claro, quando você vai, por exemplo, um professor vai, por exemplo, fazer uma live no Instagram, e aí ele vai e faz aquele teaser, aquele flyer dizendo que a live vai ser dia tal, aquela propagandinha. Isso é um exemplo de texto descritivo. Está falando de uma pessoa específica, que é um professor, que vai ter um objeto específico, que é um conteúdo que vai ser repassado através de uma live, de uma rede social, num horário tal, num dia tal, para pessoas que seguem ele no perfil. Então, o texto descritivo, ele é um texto que está muito presente nas propagandas. As propagandas feitas das lives são exemplos de textos descritivos. Outra tipologia textual que está muito presente dentro do direito é a tipologia instrucional. O que seria uma tipologia instrucional? É aquele texto que tem uma ação gerativa de aconselhamento, imposição ou instrução. Ora,
Se a gente está falando de aconselhamento, de imposição e instrução, a gente está falando de letra da lei, a gente está falando de processo legislativo, a gente está falando de quê? De Constituição Federal. Aqui eu coloquei para vocês o preâmbulo da Constituição Federal de 88 e coloquei também o artigo 1º. Posso até fazer a leitura do artigo 1º para vocês. Mas só para ratificar que tanto o preâmbulo quanto o artigo 1º, eles possuem tipologia textual e instrucional. Por quê? O preâmbulo porque aconselha e a Constituição Federal em seu artigo 1º porque instrui e impõe. Então, as duas formas textuais são formas instrucionais. No caso do artigo 1º da Constituição, quando eu falo do título 1 dos princípios fundamentais, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa e o pluralismo político. Tá? Não vou ler aqui o parágrafo único. Mas isso quer dizer o quê? Que isso é um texto instrucional porque impõe e instrui. E o preâmbulo, como quando fala, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático de direito, pananã, pananã, isso é um aconselhamento. Então, tanto o preâmbulo quanto a letra da lei, o artigo 1º da nossa Constituição Federal, são formas de texto instrucional. Existe também a forma de texto dialogal. Essa forma de texto dialogal, ela é parte da conversa do texto narrativo que a gente estudou. O texto narrativo, eu falei para vocês que ele vai estar presente aonde? Vai estar presente nos fatos de uma petição inicial. Então, nos fatos de uma petição inicial, você pode colocar também um texto dialogal. Você pode colocar uma prova de um WhatsApp, né? Já que você está pleiteando algum direito e você tem uma prova ali no seu WhatsApp que você pode colocar. É um texto dialogal. Um exemplo muito clássico são as peças de teatro que a gente tem, principalmente as do Shakespeare, que exigem muito diálogo, né, entre pessoas. Então, quando você acrescenta como prova no seu processo um print de WhatsApp que está registrado em cartório, isso é um exemplo de texto dialogal que faz parte do seu texto narrativo que está incluído nos fatos de uma petição inicial. Não apenas isso, a gente chega no ponto mais importante da aula, que é o ponto que fala do texto dissertativo, explicativo e argumentativo. Professora, desses dois, você disse que esse aí é o que é mais importante e o que mais cai em prova de concurso jurídico. É o mais importante, é o que mais cai. Mas dentre esses dois, texto dissertativo, explicativo e argumentativo, qual é o mais importante? O argumentativo. Porque sem argumentação não tem fundamentação jurídica. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Aqui eu deixei de forma muito clara que o texto expositivo, ele vai esclarecer algo de maneira atemporal. E esse texto expositivo, né, que é um texto explicativo, ele vai ter uma intenção de convencer e gerar um debate, mas ele não vai argumentar. A argumentação ficou para o texto argumentativo. Um detalhe interessante é que ele vai possuir introdução, desenvolvimento e conclusão, e o objetivo dele é explicar e informar. Ele não vai argumentar nada, ele vai explicar e informar do ponto de vista de uma linguagem clara e imparcial. Por isso que quando eu pego textos de vocês, escritos por vocês, que eu tenho, analisamos esse quadro e tal, não é analisamos, é analisa-se. Porque você tem que manter a imparcialidade do texto jurídico. E no caso do texto dissertativo argumentativo, ele vai apresentar posicionamentos pessoais, ele vai expor ideias, ele vai seguir uma sequência lógica, ele vai trazer fatos, vai trazer contextos, ele vai defender um ponto de vista sobre o prisma da segurança jurídica, vai possuir introdução, desenvolvimento e conclusão, assim como o explicativo, e além disso, ele vai ter tese, antítese e síntese, certo? Lembrando que os verbos na terceira pessoa também em virtude da impessoalidade. Esses são os textos que a gente trabalha em sala de aula. Por isso que eu coloquei hoje um texto complementar para que vocês leiam
e produzam um texto dissertativo, argumentativo, com fundamentação jurídica, tá? Quanto mais a gente treina, mais eficiente a gente fica nesse sentido. E para finalizar a aula de hoje, a gente tem dentro desse texto, que é importante, dissertativo e argumentativo, algumas estratégias de argumentação jurídica, tá? E eu coloquei aqui para vocês. Eu vou apenas enumerar, eu preciso que vocês leiam na nota de aula, porque é muito importante para a construção e elaboração dos textos jurídicos. A gente tem estratégia de argumentação de modalização, que é uma estratégia reflexiva. A gente tem estratégia de fato-exemplo, ou seja, apresentar o cenário. Isso é típico em peças processuais penais, apresentar o cenário do crime. Tem estratégia argumentativa de enumeração, ou seja, você pode enumerar fatos que desencadearam o processo. A gente tem estratégia de fato histórico, ou seja, trazer um fato histórico para comprovar um fato atual. A gente tem comparação, ou seja, a gente pode comparar países, a gente pode comparar estados, a gente pode comparar doutrinadores. A gente tem contraposição, que é exatamente confrontar a doutrina majoritária com a doutrina minoritária. A gente tem causa e efeito. A gente tem dados estatísticos, que são os dados documentais que podemos trazer à nossa pesquisa, não é? A gente tem definição, que são significados objetivos e subjetivos que a gente pode colocar no nosso texto. A gente tem testemunho de autoridade, quando a gente traz um doutrinador que é muito bom nessa área para poder conceituar um determinado assunto. A gente tem contra-argumentação e tem também a pergunta retórica, que são aquelas perguntas textuais que a gente faz para que a reflexão do nosso leitor, ela não tenha uma resposta imediata, mas aquilo fique na cabeça dele para que ele pense mais, para que ele reflita mais sobre o assunto. A nossa aula de hoje termina aqui, certo? Eu agradeço pela atenção de vocês. Queria dizer que todo o material está disponível no nosso grupo. Quem tiver dúvidas pode me procurar, eu estou disponível. Fiquem com Deus, certo? E vão me mantendo informados se vocês têm dúvidas, se vocês querem que explique alguma coisa de uma outra forma, de outra vez, para que vocês entendam. E hoje a gente fica por aqui. Um beijo grande, se cuidem!